Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, nós aqui no canal Neymar VIP Pares, com um bate-papo super interessante. Eu acho que vocês a cada dia estão apoiando um pouco mais o nosso canal, fazendo com que ele seja cada vez maior, né? Ou essa semana nós já atingimos nosso número de 300 inscritos. Nós vamos fazer um vídeo especial com todos aqueles que participaram desse nosso canal, né? Inclusive a nossa convidada da data de hoje, né? Para homenagear e também agradecer a cada um, né? Por sua contribuição, por terem compartilhado conosco aqui as suas histórias. Então, nós vamos lançar um vídeo especial com cada um desses participantes, né? Só para dar uma saudação legal e para agradecer, um agradecimento especial a todos que por aqui passaram nesses 7 meses de canal. Primeiramente, muito obrigado, bom dia, né? E agora vamos falar um pouquinho com o nosso amigo Thomas, que ele tem alguns recados importantes para dar para nós aqui no canal, né? Pode falar aí, Thomas, o que você tem de especial para falar, né? E depois Olá, pessoal. aí a gente continua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que contribuem para que nosso canal se torne ainda maior. Como o chefinho disse, pedir para que se inscrevam, ativem o sino e curtam este vídeo. E lembrando, Neymar é com I, N, E, I, M, A, R. Também lembrando que todos que passaram por aqui farão parte de um vídeo especial que lançaremos em breve. Fiquem ligados. Ok, beleza então. Recados dados, ó, pessoal. Como ele disse, tá? Já até, ó, ele fez até mais bonito e soletrou o Neymar VIP Pares para vocês terem total certeza de qual canal que vocês devem procurar no YouTube, hein? Muito bem, viu, Thomas? Parabéns. Como eu disse, você tá cada vez mais ficando eficiente, hein? Tô pensando até em te dar aquelas férias que você tanto pediu. Ele pediu férias lá no primeiro dia de trabalho, mas tudo bem, né, gente? Deve ser um trabalho árduo para ele. Vamos falar agora com a nossa convidada, só para, né, ela não ficar se sentindo assim, né, desolada, porque a gente só fica conversando nós dois aqui. Vamos sim, claro. Beleza, então. Olá, Denise, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Neymar VIP Pares. Prazer em recebê-la. Oi, Neymar. Oi, Thomas. Prazer em estar Olá, aqui, Denise. em participar com vocês, contar um pouquinho da minha história. E obrigada e parabéns pelo canal. Sim. E é isso, estamos aí para falar um pouquinho da nossa história. Isso, olha como você vai falar história, e só para te adiantar, tá? Você já faz parte da nossa história também, viu? Oh, que honra! Como eu disse, nós vamos fazer um vídeo especial com todos aqueles que passaram por aqui, né? Em comemoração aos 300 inscritos que a gente atingiu essa semana, né? Uma marca que para a gente é muito significativa, né? Porque a gente está aí numa batalha, entendendo um pouquinho, tentando trazer informações relevantes a respeito das pessoas com deficiência, enfim, de toda a diversidade humana, né, de uma forma clara e justamente, né, por quem vive, né, porque não adianta eu trazer aqui um especialista no assunto formado em Harvard se ele não tem a vivência da coisa. Para ele, o conhecimento é teórico, né? Para se entender a verdade do fato, tem que ouvir de quem sente na pele. Eu acho que é muito mais rica a informação e uma informação muito mais clara e direta. Então, assim, essa é a nossa intenção. Denise, queria que você se apresentasse um pouquinho aí para a nossa audiência, para eles conhecerem um pouquinho quem é a Denise, onde ela está, em que estado ela está, porque a gente agora, viu, gente, como eu já havia dito de uma outra vez, né? Antes, a gente entrevistava o pessoal da cidade, né? Agora a gente já rompeu fronteiras. Meu Deus. Fala aí, então. Então, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou Denise Braga,
pequena audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, tenho 42 anos, cabelo castanho claro. O pessoal diz que é meio dourado, assim, um tom dourado o cabelo. Uhum. Os olhos pequenos, o nariz redondinho. Eu brinco que o meu nariz parece um Fusca de porta aberta, assim, mais ou menos. É uma bolinha em cima e duas asinhas abertas. A boca levemente volumosa, não é muito, mas também não é fininha. Uhum. Uma blusa vermelha. Estou usando um brinco dourado de pérola branca. Eu acho que é mais ou menos por aí. Isso. Só para você me visualizar também, eu sou um rapaz negro, tá? O meu cabelo é curtinho, eu raspo a cabeça mesmo. Não vejo necessidade de cabelo. Eu tenho meu olho é claro, cor de mel, né? Puxei o olho da minha mãe, muito bonito. O nariz normal. O nariz não é assinalado, né? Mas é um nariz negro, né? E estou hoje com a camisa rosa Bibi. Muito bem. O meu nariz, ele é bem... eu falo que eu sou loura errada, porque eu gostaria de ser negra. Por tudo. Eu sou flamenguista, sou pagodeira, sou mangueirense. E eu nasci na pele errada, viu? Era para ser bem dona mesmo, assim. Mas veio o nariz. O nariz é um pouco achatado. Mas, enfim. Entendi. E é isso, assim, falando um pouco de mim, como eu falei, tenho 42 anos, sou diabética, sou pessoa com deficiência visual, não enxergo nada, sou professora, né, formada em nutrição, então minha graduação é nutrição, hoje eu sou professora da escola técnica, perdi a visão, né, por causa da diabetes, enfim, hoje eu sou servidora pública, sou presidente de uma associação aqui de Brasília, que é a Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, a BDV. Muito carinho, faço um trabalho bem bacana. E é isso. Mas, um resumo da Denise seria isso. Assim, né? Um resumo bem resumido. Não sou muita coisa, não, mas... Gente, ó, vocês sabem muito bem, né? Que as pessoas que passam aqui têm dessas, né? Não faço nada. Não, que isso? Para, nem é assim. É tudo isso. Aí você vai ver o histórico da pessoa. Se não é tudo isso, imagina o que é. Não, a gente se esforça, eu acho que a gente se esforça, é isso. Mas eu acho que é justamente dentro do nosso propósito, né, Denise? Assim, mostrar que existe essa questão do tamanho do esforço que nós empenhamos para fazer com que as coisas aconteçam para a gente e mostrar que esse esforço não é nada assustador ou nada tipo monstruoso, né? Nem super-herói, nem coitado, né? Nós estamos aqui para dizer... Exato. Nós estamos aqui para mostrar que, assim como você que está assistindo, né? Nós temos que matar os nossos leões por dia, todos os dias, né? E de vez em quando, né? Tentar não ser atropelado pelas antas, né? Desse jeito. Por aí. É aquela coisa. Vamos matar os leões e tentar não ser atropelado pelas antas. Então, assim, desse jeito. Essa é a ideia. Então, Denise, você falou que tem 42 anos, é professora de graduação técnica. Assim, uma coisa que a gente gostaria e uma coisa que geralmente, né, a gente pede para os nossos convidados e também o nosso público quer entender, né, é assim, você falou que é deficiente visual total, né? Isso. Como se deu essa deficiência? Como se deu essa deficiência para você? Você nasceu com ela? Foi uma deficiência adquirida? Já tinha alguma problemática já de nascença? Então, Neymar, eu fiquei diabética aos 7 anos de idade. Eu tive hepatite viral, aquela que pega como se fosse gripe, né? Minhas irmãs tiveram e eu fui a última a pegar. E antes disso eu tinha passado por um trauma bem
bem complicado, que foi a morte do meu pai. Então, juntou tudo, né? Porque o trauma, a questão de estresse, aumenta o hormônio chamado corticoide. E eu acabei que, com 7 anos, eu fiquei diabética. Comecei a perder muito peso. Eu fazia xixi na cama e juntava formiga no meu xixi, de tão doce que era. E minha mãe, coração de mãe não se engana, então ela falou assim, acho que a Denise está diabética. E fez o exame e não deu outra. Então, eu muito pequenininha, muito complicada, que você criança, crescer num mundo onde todo mundo come doce, onde todo mundo come... Eu sou apaixonada por pão, eu sou apaixonada por massa. Então, assim, foi muito complicado. Eu lembro de uns episódios igual... A minha irmã fazia brigadeiro, a minha irmã do meio. E aí ela falava, você não pode comer. Para mim, era muito complicado. Denise, você é diabética, você não pode, não faz. Então, eu fiquei muito irritada, escutando sempre, você não pode, você não faz, você... E aí eu falava, Débora, me dá um pouquinho de brigadeiro. Não, você não pode, você é diabética. E aí eu lembro que ela, claro, ela fazia uma lata de leite condensado de brigadeiro, e claro que ela não ia conseguir comer tudo, e ela colocava na geladeira. E era só ela virar as costas, eu ia lá e roubava o brigadeiro dela. E pior, tá? Eu roubava e ainda cuspia de raiva porque ela não tinha me dado. Claro que eu cuspia depois que eu comia, né? Comeu depois, é isso. Eu tinha um momento vingança, tipo, não faz não, porque você não pode me dar e tal. Mas chegou a episódios, assim, de eu guardar chocolate dentro do guarda-roupa, escondido, né? Então, é uma fase complicada. Até quando eu tive os cuidados da minha mãe, eu era, entre aspas, cuidada, porque a gente sempre dá um jeito de mentir, de enganar a própria mãe que está cuidando da gente. Sim. Logo depois veio a adolescência, então, momento farra, momento... Eu não falava assim, eu vou comer tudo errado, mas eu não me tocava que eu era diabética. Porque eu sempre falo que a diabetes, para quem nunca enxergou, existe um cartaz dos hospitais de uma moça vestida de enfermeira com o dedo na boca, o dedo indicador na boca, pedindo silêncio, né? E aí eu sempre faço menção que eu falo que o nome daquela mulher é diabetes, porque a diabetes é uma doença silenciosa, muito silenciosa. Então, assim, quem tem intolerância à lactose, por exemplo, come qualquer coisa que tenha leite e passa mal, e tem dor de barriga, e tem uma ação rápida, né, daquela coisa errada que ela comeu. Mas o diabético não. Então, assim, às vezes você bebe mais água, às vezes você faz mais xixi, mas você leva a vida normal. Então, eu lembro eu juntar com os meus amigos e ir para o McDonald's da vida e comer 2 Big Macs, 2 batatas, refrigerante normal. E assim, sem me tocar que eu era diabética. Eu lembro que teve uma situação que eu comecei a namorar um rapaz e ele falava assim, eu não acreditava que você era diabética, porque era tudo muito normal. E assim, eu não bebia como meus amigos bebiam, mas comida era normal. E aí aos 24 anos, não, aos 22, o médico falou que eu estava perdendo a visão. Comecei a fazer o tratamento, tive que fazer 2 cirurgias no olho esquerdo, que é um pouquinho mais baixo que o direito, inclusive. Tive lá então ele diminuiu um pouquinho o tamanho, e fiz uma no direito e 2 no esquerdo, né? E aí, ao mesmo tempo, eu estava perdendo a função dos rins. Então, eu tive que fazer hemodiálise, então tudo junto, 22 anos de idade. E claro que eu namorava um rapaz de 21 anos, ele não teve muito pulso firme para estar do meu lado ali. Então, quando o médico falou assim, você vai para hemodiálise, o rim parou e eu perdi a visão, um baque muito grande, assim. A gente já namorava 2 anos, quase 3, e eu me vi ali sozinha. Foi um período muito complicado da minha vida. Aí eu fiz hemodiálise por 2 anos e 2 meses, fiz os exames todos para ver se minhas irmãs eram compatíveis. Inclusive, nesse mês de setembro, nós comemoramos, dia 27, o Dia Nacional, né, do Doador de Órgãos. E fica aqui meu registro, meu pedido. Ninguém precisa do olho para entrar no céu, ninguém precisa do rim para entrar no céu. Então, avise a família que você é doador, possível doador, né? Que às vezes a gente se acha tão... A pretensão é tão grande, Neymar, que a pessoa fala assim, eu não vou doar meus órgãos.
Sim. E às vezes o seu órgão nem serve para ser doado. Então a gente tem que baixar um pouquinho a cabeça, a gente tem que largar de orgulho. E se, né, os nossos órgãos puderem ser doados e salvar vidas, eu acho que é um privilégio nosso primeiro e depois de quem está recebendo o órgão, né? Que às vezes a pessoa fala, eu vou doar. Às vezes o seu órgão, quando você, independente do motivo, né, do motivo da morte, às vezes nem serve para ser doado. Então a gente é tão pretensioso, né? Mas enfim. Aí eu tinha minhas irmãs compatíveis, a Daniela e a Débora. A Daniela é mais velha, a Débora é a do meio, e a minha mãe. Só que a minha mãe fuma, e ela tinha 50 e poucos anos na época, 50, e o médico falou assim, não, a senhora vai precisar do rim da senhora, que a senhora fuma. Aí a Débora deu 65% compatível e a Daniela deu 75% de compatibilidade. Então, graças a Deus, eu tinha 3 possíveis doadoras. E aí a Daniela queria ser mãe ainda, ela falou que queria conversar com o médico, e aquilo me deixou um pouco insegura, assim. Ela falou, eu queria conversar com o médico, mas ela não me falou o que ela queria conversar. Eu me senti insegura. Ela estava super disposta a doar, numa boa, mas me deu um estralo, eu falei, eu não quero. E aí eu entrei na fila de doador cadáver, que a gente chama, né, que é quando a pessoa morre por morte encefálica, porque os órgãos precisam continuar funcionando. E aí, eu fiz os exames com 1 ano e 2 meses depois, que totalizou desses 2 anos e 2 meses de hemodiálise, eu fui chamada para o transplante renal do doador falecido, né? O doador cadáver, que a gente fala. Que a minha doadora tinha, na minha idade, que eu tenho hoje, 42 anos, e acho que ela morreu, não sei, acho que foi AVC, não lembro o que foi. Às vezes a família autoriza você, minha mãe queria agradecer e a família autorizou o contato, mas geralmente não se tem esse contato com o doador, né? Sim. Mas enfim, hoje eu tenho 15 anos de transplante, graças a Deus. Chamo o meu rim transplantado de Rinaldo, para homenagear ele, assim. E graças a Deus, depois que eu transplantei, eu pude ter uma vida, entre aspas, normal, né? Então, é mais ou menos isso, a história da minha diabetes, a diabetes eu e a diabetes. Sim. Teve essa perda da visão e a perda da função renal, mas graças a Deus, hoje eu estou aqui para contar a minha história, né? Com certeza. Eu acho que isso é importante também, né? E é importante trazer para a gente, para nossa audiência, esses pormenores que existem nas histórias, né? Porque assim a pessoa não entende, a pessoa começa a entender e compreender, né? E é uma coisa que a gente traz muito aqui no canal, né? E não existe aquela pessoa que um dia era deficiente e no dia já se tornou destaque aquela pessoa. Não. Existe uma história atrás disso, né? Existe sofrimento não só... Quando eu perdi a visão, eu fiquei praticamente 1 ano e tanto no quarto, em depressão. Eu tomava calmante, acordava, comia, tomava café da manhã, tomava calmante de novo, acordava, almoçava, tomava calmante de novo, acordava e lanchava de novo. Então, assim, eu dividia o calmante em várias partes, mas eu dormia o dia inteiro. Quando eu comia, né? Porque geralmente eu devolvia a comida sem nem tocar na comida por depressão mesmo. Sim. E aí eu tomo mais remédio para dormir. Ela falou, você não vai dormir, você vai ficar acordada. Aí eu falei, eu viro coruja, mas eu não tomo mais isso. E aí foi meu grito de liberdade, né? Porque eu falei, se Deus me deixou viva, é para eu viver, não é para eu ficar dormindo em depressão. Mas eu passei por esse período difícil de não querer ver as pessoas que eu conhecia quando eu enxergava, que eu tinha vergonha da minha cegueira. Né? Então, aí eu fui para o Centro de Ensino Especial, aqui de Brasília, o CEDV. Lá eu fui reabilitada, tive contato com outros cegos. Eu comecei a olhar aquilo como exemplo. Eu falei, poxa, se todo mundo dá conta, eu posso. Eu também quero. Aí comecei a namorar, depois eu casei, então... Aí foi quando eu comecei a cozinhar, cuidar da casa, esse grito de liberdade, mas são etapas, né? Às vezes as pessoas falam assim, Denise, mas eu fecho o olho, eu não sei como é que você dá conta, mas não é assim. Fechei o olho e deu conta. É um processo, né?
Justamente para tirar essa mística da coisa, né? É como você fosse nesse exemplo, né? Nossa, Denise, eu fecho o olho e não dou conta. Não é isso. Não é você está muito longe disso. Não é isso, não é fechar o olho. É ter consciência de que você não vai mais ver. Não vai ter mais a possibilidade. E eu acho que é essa concepção que as pessoas meio que não... E tá longe das pessoas acharem que vai fechar o olho e vai conseguir fazer o que a Denise faz, o que o Neymar faz. Uhum. E tá longe das pessoas acharem também que, por exemplo, eu tô sentindo o que a Denise sente. É muito difícil. Não, é muito mais difícil do que o que você sente. Enquanto você fecha segundos o seu olho e você sabe que em segundos você vai abrir e vai estar enxergando. Isso. A gente tem que superar e a gente tem que enfrentar essa coisa de que nunca mais eu vou enxergar. Isso. Eu não vou brincar de fechar o olho e tentar fazer. Eu simplesmente tenho que conseguir fazer. Isso. É aquela coisa, eu tenho que ter consciência de que o meu olho se fechou, a minha visão se findou, e não vai ter mais, não vai voltar. Isso. E é assim, é como eu te falei, né? Daquela coisa que a gente tem que ficar matando um leão por dia, justamente nesse sentido, né? De que você tá diante de uma consequência, né? Que não tem volta, não dá para voltar atrás. Esse é o recado para as pessoas que enxergam e as pessoas que perderam a visão, é a aceitação. Não tem outro caminho. É você se aceitar. Eu lembro quando eu comecei a fazer aula de orientação e mobilidade, que para quem não sabe, né, é aquela aula que você aprende a andar com a bengala, você aprende a ter sua autonomia. Então eu lembro que na minha aula de orientação e mobilidade eu tinha vergonha da bengala. E a minha mãe falava assim: minha filha, mas todo mundo está vendo você segurar no meu braço, as pessoas sabem que você não enxerga. E aí um dia o meu professor falou assim: e o dia que você ajudar uma pessoa? Você está se colocando na posição de coitadinha, que precisa de ajuda, que precisa de guia. Mas e se alguém passar mal do seu lado? Você tem que ter a bengala, você tem que saber andar sozinho para ir atrás de ajuda. Sim. E aí eu comecei a me ver como uma pessoa que... Eu não estava aqui, claro, ninguém faz nada sozinho. Mas eu comecei a entender o meu papel na sociedade, de que eu não estou aqui só para ser ajudada, eu estou aqui e posso ajudar também. Sim. Até porque ninguém é autossuficiente. Então, quem enxerga, quem não enxerga, quem anda, quem não anda, quem escuta, quem não escuta, ninguém dá conta. Todo mundo, as pessoas têm que colocar isso na cabeça. Todo mundo depende de todo mundo. Se eu enxergasse, se a pessoa cadeirante andasse, seja o que for. Se a pessoa dita normal, não precisa, enxerga, escuta e anda, mas ela não sabe costurar a própria roupa, ela não sabe plantar o próprio alimento. Então, todo mundo, acho que essa que é o feeling da vida e onde você para de se ver como o coitadinho que precisa da ajuda dos outros. Não, todo mundo precisa da ajuda de todo mundo. É aquela coisa, né? Cai parte daquele princípio, né? Ninguém sabe tudo, né? Exatamente. Existe sempre aquilo que você não sabe e que alguém tem que te ensinar. Exatamente. A vida é isso, é essa troca de aprendizado, né? Com certeza. Eu acho que essa fala foi bem rica, né, nesse sentido, de mostrar que realmente, né? Eu preciso de alguma coisa, mas você também precisa, né? Exatamente. E não é querendo colocar no mesmo parâmetro, porque de repente nossa, mas não é isso. É só uma tentativa de conscientizar que não é assim, não é tão pior do que se pensa, e não é esse mundo de flores, mas existe a possibilidade de passarmos por isso e sermos felizes até. Exatamente. Quando eu cheguei, agora você me fez lembrar, quando eu perdi a visão, eu cheguei no centro de ensino especial, e aí minha mãe falou: e aí, minha filha, como foi a aula? Então eu fui para aprender o braille, eu fui para aprender a andar de bengala, eu falei assim, eu fiquei cega, não foi retardada. Ela falou: como assim, Denise? Eu falei assim, eu não acreditava. Quando eu cheguei naquela escola e todo mundo contando piada, e todo mundo rindo, e todo mundo brincando, eu falava: gente, como assim a pessoa é cega e é feliz desse jeito? Eu não entendia, eu achava que todo mundo era, sabe? Sei lá, na minha cabeça ninguém era normal ali. Você estava numa sala especial, digamos assim. Eu falei assim, eu esperava chegar lá e
de gente triste, cabisbaixa, sabe? Uhum. Quando eu comecei a ver, fulano tem doutorado, fulano é advogado, eu falei, gente, eu vou retomar minha faculdade. Então, Sim. assim, foi de saber que as pessoas eram felizes, né? E, apesar de estar no escuro, as pessoas trocavam cores, vamos dizer assim, e umas ajudando as outras, né? Sim, muito, muito bem colocado, Denise, essa questão, né? E aí tá, Denise foi lá para o centro para fazer a sua reabilitação, né? E a partir daí, como é que foi? Depois de ver essas pessoas que tipo, conseguiam ser felizes, a despertar em você essa necessidade ou essa vontade a mais de voltar a estudar, como é que foi daí em diante, né? Você falou que hoje é professora, né? Você hoje dá aula, mas assim, como é que iniciou isso? Como é que foi a sua faculdade de nutrição? Como é que foi isso? Eu até ultimamente tenho tido aí uma coisa da escola inclusiva e os centros de ensino especializados. Muitas pessoas são contra, porque diz que isso é segregador. E eu sou totalmente contra esse posicionamento, claro que respeito o posicionamento de cada um, porque, primeiro, eu que perdi a visão aos 24 anos, eu não iria para uma escola inclusiva, até pela idade. Eu já tinha terminado o meu ensino médio e tal. Então, eu defendo o centro de ensino especializado em vários aspectos. Um deles é esse. E as pessoas que ficaram deficientes depois de mais velho, vão para onde? Vão aprender a andar de bengala aonde? Uma escola inclusiva, por exemplo, não pode ensinar o conteúdo, vamos dizer assim, o conteudista mesmo, né? A disciplina, a matemática, o português, beleza. E andar de bengala? Onde é que a pessoa cega vai aprender a andar? Sim. Né? Então, são vários aspectos que eu defendo, sim, o centro de ensino especializado. E o contato com outras pessoas com deficiência também é um dos pontos positivos dos centros de ensino especializados, porque quando eu tive contato com outros cegos, eu falei assim, poxa, eu também posso, sabe? De pessoas que tinham mestrado, doutorado, pessoas formadas, e eu comecei a entender o que a sociedade muitas vezes não entende, que eu vou ter um irmãozinho que tem um doutorado, que é advogado, mas eu vou ter a Mariazinha, que não sabe ler nem escrever. Ali, a deficiência visual, no nosso caso, é o ponto em comum, mas a gente tem essas divergências, vamos dizer assim, não, mas a palavra é diferenças. Como as pessoas ditas normais também têm. Você tem uma sala de aula, terceiro ano do ensino médio, você vai ter um aluno que é ótimo em matemática, vai ter outro que tem dificuldade. Então, isso é da pessoa, não é da deficiência, né? Isso que as pessoas precisam entender. Então, quando eu tive contato com as pessoas do Centro de Ensino Especializado, e eu falei assim, vou voltar para a minha faculdade, que aí eu tranquei no 4º semestre, quando perdi a visão, eu tive que fazer hemodiálise, tranquei a faculdade. Primeiro, eu já, entre aspas, fui barrada na própria faculdade. Porque até então não existia LBI, né? Que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, eu cheguei na faculdade e falei, olha, eu queria a faculdade onde eu estava fazendo, uma faculdade enorme, não vou aqui citar nomes para não ser antiética. E aí eu achei uma faculdade um pouco menor aqui de Brasília. E aí eu fui lá falando, a gente vai levar o seu caso para a reitoria e tal. Mas dentro de mim eu pensava, falei assim, ai deles se eles barrarem minha entrada na faculdade. A retomada, não era nem a entrada. E aí eu peguei e esperei a resposta da reitoria, mas eu já sabia que eu ia brigar ou não. E aí, entre aspas, né? Entre muitas aspas, me aceitaram de volta à faculdade. Tive que fazer algumas disciplinas, por exemplo, química orgânica. Eu tinha que desenhar estruturas químicas, cadeia ramificada do não sei o quê. Então, o professor adequava para mim, ele transformava aquele desenho que eu teria que fazer, como as pessoas que enxergam faziam, ele adequava em texto, sabe? Ele conseguia transformar aquele desenho em questões ali dissertativas. E aí terminei minha faculdade, voltei, né?
primeira prova que eu fiz foi Economia Aplicada à Saúde. Uhum. E assim, era muita teoria, graças a Deus não tinha matemática, porque a matemática, a Denise já é ruim desde que enxergava. Então, isso não é da deficiência visual. A minha dificuldade com a matemática vem antes disso. Sim. E aí eu fiz a prova da saúde, era muita teoria, e aí tirei 10. Quando eu cheguei na coordenação do curso de nutrição, todo mundo já sabia. Virou festa, virou história na faculdade, uma pessoa cega tirar 10. Mas por quê? Eu gravava a aula, chegava em casa, digitava a aula, né? O nosso computador tem um leitor de telas. Então, eu escutava, depois escutava de novo para digitar e depois escutava de novo já digitado. Então, para eu memorizar, era muito mais fácil do que quem enxergava. E aí, o professor até, na época, tinha muita gente me vigiando e tal, depois ele começou até a relaxar. Tipo, não, quem vai fazer com a Denise? Sabe, já não tinha mais essa coisa de achar que a Denise ia questão da prova para a Denise. Então, passei algumas situações de preconceito, sim. A prova de Química, eu fiz a primeira prova e tirei uma nota boa. Todo mundo queria ver minha prova, porque estava adaptada, porque não precisava desenhar. Aí, quando foi um dia, eu fazia essa matéria com a prima minha, a Larissa, e aí o professor, Denise, eu não trouxe só a prova. Tá bom, posso ficar aqui esperando minha prima? Pode. Sentei lá no fundo da sala. Quando deu assim, no metade do tempo, ele chegou lá e falou, Denise, você dá conta de fazer prova de múltipla escolha? Eu falei, não, professor. Ele falou, não, então, espera aí que você vai fazer a prova. Aí me levaram lá para a coordenação, eu fiz a prova. E nessa prova eu errei uma questão. Então, eu tirei 8,8, que cada uma valia 1,2. Eu fui a segunda maior nota da sala. E aí eu bem desaforada, porque eu sou uma pessoa extremamente simpática, brincalhona, mas quando eu quero ser desaforada, eu sou. Quando eu estou na minha razão, ninguém me segura. E eu levantei, o professor entregou as provas, eu levantei e falei assim, a minha prova é igual a de vocês dessa vez, ninguém vai pedir para ver minha prova? Vocês estão duvidando que eu tenho... E aí eu falei mesmo, a partir dali. Então, assim, foi um divisor de águas. Eu tinha uma disciplina que chamava dietoterapia, eu digitava, que é a nutrição aplicada à clínica, de doença mesmo. Digitava a aula, mandava para todo mundo, a turma era pequena, tinha 10 alunos. E começaram a falar que a professora estava me dando questões da prova. Chegou um dia, a coordenadora falou, Denise, você vai fazer a prova lá embaixo comigo. Aí depois ela foi me explicar, não, porque tem aluno falando que a professora está te dando as questões. E aí eu parei de mandar as aulas digitadas, porque eu digitava, ajudava todo mundo. E estavam falando de mim, eu parei. A metade da turma ficou de recuperação. As pessoas não reconheciam e tal, não viam o meu esforço, e aí também eu não era mais boa pessoal. Mas, enfim, coisas que a gente passa, né? Aí terminei minha faculdade, aí em 2011 fiz uma pós-graduação, que é Nutrição, Obesidade e Síndrome Metabólica. E aí, em 2013, fiz um concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde eu passei em 2015 e comecei a trabalhar. Então, eu, como nutricionista, dou aula para curso técnico, então eu profissionalizo técnicos de nutrição. Eu não formo nutricionista, eu formo técnicos em nutrição. Certo. E é bem complicado, porque eu moro em uma cidade satélite chamada Taguatinga e trabalho em Planaltina, então são 60 quilômetros daqui para o meu trabalho. Mas vou feliz da vida, porque lá sou respeitada, lá eu posso exercer minha profissão, enfim. Tá certo. E é isso, hoje eu sou professora, exerço minha profissão, né? Porque a nutrição é muito visual, mas quando você está em sala de aula é muita teoria. Você passa a parte teórica e depois os alunos vão para a parte prática. E é isso, assim. Denise, aí até uma curiosidade também, né? Como foi para você esse primeiro momento de sala de aula, né? E como foi a receptividade dos alunos, aqueles que estavam lá na sua frente? É essa professora? É mais ou menos por aí. Eu tinha a coordenadora, assim, a Secretaria de Educação não me deu apoio nenhum. O meu diretor correu atrás, e um monitor. A secretaria só respondeu assim, ela se declarou apta a exercer todas as atividades. Poxa, mas não é todas. Como é que uma professora cega vai aplicar uma prova para alunos
tem coisas que não tem como. Então, graças a Deus, é o que eu falo. Trabalho muito longe, mas é uma escola que abraçou, sabe? O local de trabalho é muito importante. Ninguém me trata como coitadinha na minha escola, graças a Deus, até porque eu não me comporto como coitadinha. Mas eles, no apoio que eu preciso, hoje eu tenho apoio para preenchimento de diário, porque o diário é de papel, agora que estão transformando para diário eletrônico, mas ainda não é adaptado. Mas, enfim, quando eu cheguei, tinha uma coordenadora que é um doce. Aliás, todas as coordenadoras que eu tive sempre foram um doce. E aí, ela entrava em sala de aula comigo, a Daniela. Um beijo sempre para a Dani. E a Dani entrava na sala de aula e ela é muito mãezona, assim. E ela começava a falar, eu vou dar a primeira aula, você vê como é que é e tal. Então, a ideia era eu entrar uma semana com ela, né, para ela ir dando a aula e eu vendo como é que era, aquela coisa toda, ela me apresentar, quebrar aquele gelo inicial. Aí eu entrei de manhã, não, como é que foi? Eu entrei em uma turma antes do intervalo. Aí, quando foi depois do intervalo, eu falei assim, Dani, agora eu vou. Ela, já? Eu falei, já. Ela, não, você ficou uma semana observando. Eu falei, não. Ela entrou na primeira turma antes do intervalo, na segunda turma eu entrei. E já entrei com esse meu jeito, assim, quebrando tabu, fazendo gracinha com os alunos, para quebrar mesmo o gelo. Eu falava, eu sou professor, me apresentava, porque eu tinha perdido a visão, blá, blá, blá. Já que eu falava, olha, mas não vou ser eu que vou aplicar a prova para vocês. Nem adianta achar, nossa, que legal, a professora é cega, eu vou colar. Então, eu já comecei a quebrar e brincar com eles nesse sentido. Sim, né? sim. Então, assim, eu até hoje eu falo que eles são meus alunos, eu tenho eles no Facebook, eu falo meus alunos. Então, eu ia na prova, eu falava, hashtag cai na prova. Então, a gente foi criando essa amizade mesmo. Assim. Sim. Eu ia para a sala dos professores, daqui a pouco, aí alguém falava, professora, os alunos estão na porta esperando. Eu falei, o que é, gente? Eu estou tomando café. Não, professora, bora, a gente vai te buscar para a sala de aula. Então, sempre foi essa relação de amizade mesmo, assim, sabe? Sim. Tiravam minha mochila das costas, montavam o meu computador, aí eu falava, não, a senha eu não vou dar não, tem prova aí dentro, vocês vão colar. Então, eu sempre brinquei muito com eles. Mas quando eu falo sério, eles param e me escutam. Então, assim, foi muito bacana. Eu tenho muita saudade, porque hoje eu estou no ensino à distância. Sim. Então, hoje eu dou aula pela plataforma Moodle, não estou em sala de aula mesmo, né? Mas eu morro de saudade de sala de aula, desse contato com eles, sabe? De você ter aluno contando, professora, eu estou grávida, professora, briguei com meu marido, professora, minha mãe me expulsou de casa, você acaba sendo amiga mesmo deles, né? Sim, com certeza. É muito bacana, muito... Sim. Só que, assim, depende da idade, porque lá em Planaltina eu dou aula para os alunos de 23, 25 anos. Sim. Mas já cheguei a dar aula para o ensino médio. Então, é 17, 18 anos. E se Deus me permitir, eu não quero voltar para essa idade, não. Porque eles são terríveis. É uma idade que você está dando aula, eles estão no fundo da sala jogando baralho. É muito barulho, sabe? Os que gostam, os que não gostam, não é... professora, eu não gosto da professora. Eu não gosto de estudar. Então, eles atrapalham a aula. Então, tem umas coisas assim que é cansativo dar aula para ensino médio. Com certeza. Denise, você falou também, né? Assim, ouvir você falando é tão assim gratificante, porque assim você mostra que é possível quebrar esse paradigma, né? De nossa, a pessoa com deficiência, ela não pode fazer isso. Não dá para fazer isso. Não é assim, gente. Né? Não, quando eu escrevia no quadro aula de bioquímica, eu não suporto química. Mas quando eu entrei no lugar da professora que estava me substituindo temporariamente, né? Então, como eu entrei efetiva, a vaga era minha, mas eu tenho que pegar a disciplina que a professora está em andamento. E caí logo na bioquímica. Estrutura química, meu Deus, que mais não podia. Eu entrei num desespero que você não tem noção. Aí eu tenho outro anjo de guarda, fora todos da escola, chamada Clarice. E a Clarice desenvolveu comigo estruturas químicas em biscuit. Então, biscuit é aquela
aqueles bonequinhos, né? Aqueles bibelozinhos. E aí ela fez as estruturas assim, o nitrogênio era um triângulo, o oxigênio era uma bola maior, o hidrogênio uma bolinha menor, sabe? E assim, e aí ligados por palito, porque o biscuit ele fica durinho, como se fosse uma bola de gude. Sim. Então eu conseguia montar uma molécula, eu conseguia montar uma molécula do lipídio, da proteína. E aí, assim, eu falava, gente, me dá aí um hidrogênio. Aí os alunos já pegavam. Então, eles aprendiam dessa forma também. Sim. E aí, eles falavam, professora, por que ninguém ensinou química pra gente assim? Eu falei, gente, nem eu tinha aprendido assim. Então, a Clarice me ensinou para eu poder ensinar, sabe? Sim. Aí eu fazia umas dinâmicas com eles assim, gente, amanhã todo mundo traz massinha de modelar. Você vê, meus alunos têm 26, 27 anos. E aí a gente fazia a estrutura porque eles precisavam montar a estrutura química e eu precisava tatear a estrutura química. Sim. E aí a gente brincava de massinha de modelar. Então a aula era muito gostosa, assim, muito, muito bacana mesmo. Né? E era muito bom, pelo que eu entendi, essa interação, né? Essa integração de olha, ela tem a limitação, mas eu a respeito como a pessoa que está aqui para me transmitir um conhecimento que eu não tenho. Exatamente. Eu acho que isso que fica de marcante, né, e de mais interessante nesse tópico como um todo. Não, eu escrevo no quadro, aí elas falam assim, professora, mas sua letra é mais bonita que a... Mas só porque eu sou cega, minha letra tem que ser feia? Aí eu já começo a quebrar, sabe? Professora, aí eles falam, a primeira pergunta, professora, você namora? Aí eu falo assim, gente, só não funciona o olho, o resto tá tudo bom. Então eles começam a ver assim de uma outra forma mais leve a deficiência, né? Sim, com certeza. É muito foi que nem uma vez que eu tinha saído até com a minha mãe, eu tava indo ver, eu ia no médico também. E eu sentei num banco de um lado do ônibus e a minha mãe sentou no corredor do outro lado. Aí eu tô lá. Aí daqui a pouco chegamos no ponto onde nós íamos descer, aí ela chegou lá, desceu do ponto, aí ela parou assim, você não acredita? Tinha uma senhora do meu lado, né? E ela perguntou, é seu filho? Aí ela falou, é meu filho. Ele é cego? Aham, ele é cego. Nossa, mas ele é tão bonito. Eu não deu assim pra você. Ué, mas qual que é a relação? Tipo, é o capacitismo. Qual que é a relação? Não tô entendendo. Tipo, ele é Uma cego. vez a moça falou, você é tão bonita, você não enxerga nada. Eu falei, moça, mas não é privilégio dos feios ser cego, não. Eu falei assim, aí a minha mãe falou assim, aí eu tinha que ser cega e feia, ainda falei assim. Tipo assim, eu falei assim, eu cheguei lá assim, gente, além da queda ou coice, além de, tipo, tinha que ser cego e feio, não pode ser cego e bonito. Exatamente, mais ou menos por aí. A deficiência tá atrelada à feiura, que tá atrelada ao coitadinho. É aquela coisa, né? Eu faço crochê, por exemplo, uma vez eu estava buscando um remédio com a minha mãe, e a fila era muito grande, a farmácia de alto custo. E aí eu fazendo crochê. Como eu já enxerguei, tudo que eu faço é olhando para a mão. Então, se eu estou no celular, eu olho para o celular. Se eu estou fazendo crochê, eu olho para a mão. E isso as pessoas têm que entender que é de quem já enxergou um dia. A gente traz esse costume. E aí minha mãe falou, Denise, guarda esse crochê. O pessoal viu que você pegou fila preferencial e vão achar que você enxerga. Eu falei, meu Deus. Eu falei, então tá bom. Ficou aberto, eu não fico com o olho fechado. Fechei o olho e levantei a cabeça como se fosse pro céu. Eu falei, agora pronto, o povo vai acreditar que eu sou cega? Ou eu tenho que pôr óculos também para poder... porque não é aquela coisa, né? Tem que ser combo, não pode ser, tipo, eu não posso fazer nada. E essa relação com os alunos é tão bacana, Neymar, que, por exemplo, a minha lente é gelatinosa, ela não é uma lente... Tem muitos deficientes visuais que usam que é uma prótese durinha, como se fosse uma bola de ping-pong partida ao meio. A minha é gelatinosa. Então, às vezes, se eu esquecer de pôr o colírio, ela resseca, aí gruda no olho, aí eu pisco, ela sobe. Aí fica aquele olho, porque um ficou azul, o outro ficou cinza. Sim. Aí a aluna falou assim, professora, a sua lente caiu. Assim, na verdade. Então, assim, antigamente eles ficavam olhando meio que assim, cega, como se a gente fosse um bichinho. De repente, eles começam a falar, professora, sua lente está fora do lugar. Na maior naturalidade. Então, isso para mim é que é o gostoso mesmo
quebrar isso, de não me verem como nem super-herói, super-heroína, nem como coitadinha. Nem como coitadinha, tá certo. O nosso amigo Thomas tá aqui ansioso, porque ele disse que queria fazer uma pergunta para você e tá falando assim, nossa, o papo tá tão interessante que, tipo, será que eu faço? Será que eu faço? Então, peraí, esquecemos de você, pode fazer, Thomas, desculpa aí ter te deixado meio assim, você foi tão, assim, não tão legal no comecinho, né, mas pode fazer sim. Eu vou deixar você. Denise, você falou a respeito de seu envolvimento em uma ONG aí em Brasília, fala pra gente a respeito disto. Então, Thomas, eu sou, na verdade, aqui a hierarquia, eu nem gosto da palavra, mas, enfim, a estrutura eita, não vai sair, não. A organização é presidente, vice-presidente, diretores, né? Então, eu estou como presidente desde 2018 da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Entrei como suplente da diretoria de comunicação em 2013, 2015, não vou lembrar. 15. E aí eu fazia esse trabalho da parte de comunicação, que já perceberam que falar é comigo mesmo, e, enfim. Aí comecei a tomar gosto pela coisa, eu trago isso muito da minha avó. Minha avó era uma pessoa que tomava conta de uma creche de solteiras, e a cena que eu tenho muito da minha avó é assim, ela abrindo os braços, curvando o corpo para frente para tentar abraçar 120 crianças carentes de mãe solteira, que gritavam o nome dela assim, tia Salomé, como gratidão, sabe? Então a minha avó me levava para essa creche onde ela tomava conta lá em Goiânia, e eu me sentia a professora, eu me sentia a mãe, eu me sentia a tia dele. Então eu acho que isso despertou um pouco em mim essa vontade de ajudar o próximo. E aí minha mãe até fala assim, minha filha, mas você não para. Para que você vai se candidatar de novo? Então, em 2018, eu me candidatei, ganhei. E agora, em 2020, teve outra eleição, ganhei de novo. Em 2021, estou aí no segundo mandato. E eu falei para ela, mãe, quando eu morrer, eu descanso. Então, eu comecei com um grupo que a gente tem, a BDV Rosa Choque, né, que a BDV é a sigla da entidade, Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. E eu comecei com um grupo de mulheres, o Outubro Rosa, incentivando essas mulheres a fazer a mamografia, porque muitas, a questão da deficiência, às vezes, tem uma barreira, né, do toque, de como se tocar. A gente sabe que essas campanhas não são nada acessíveis, então a pessoa fala, faça o autotoque, e a mulher cega fica ali sem saber o que é o autotoque. Sim. E aí eu comecei a incentivar, ensinando o que era o autotoque, levando para palestras com enfermeira, e a gente eu entrei em contato aqui da rede de combate ao câncer, e falei, olha, para a gente que é deficiente visual, às vezes está marcado para 7 para pegar uma senha, a gente não consegue chegar no horário, porque atrasa um pouco e tal, pela questão da mobilidade. A menina falou, não, a gente vai reservar 20 vagas para você. Então, assim, apareceram 30 mulheres. E eu tive que arrumar as 30 vagas. E aí, aqui eles fazem uma parceria com um laboratório, né? Laboratório particular. Então, você imagina 30 mulheres cegas. Mulher já faz mais, cega, então, Ave Maria. E foi um barato, assim. Aí depois se reunimos, a gente se reuniu de novo para o resultado do exame, que era outra festa. E nisso esse grupo permaneceu, que é o ABDV Rosa Choque. A gente só tem mulheres com deficiência visual. Hoje não tem só de Brasília, tem de outros lugares. Mas às vezes a gente junta aqui em Brasília para fazer a farofada, como a gente fala, e junta aquele tanto de gente. Aí a gente decide, os cravos vão ou não, ou só as rosas. Aí às vezes a gente deixa os namorados, marido, participarem, mas muitas vezes é só a gente mesmo. Então começou assim, né? Então a gente faz um trabalho de assistência social, a gente faz um trabalho com o esporte, a gente faz um trabalho com políticas públicas, intermináveis, incansáveis reuniões aqui em Brasília, com deputados. Então, para o Senado, vai para não sei aonde, mas é uma coisa que é gratificante para mim, assim. Eu gosto mais dessa parte do assistencialismo, porque eu acho que depende mais de mim.
Sim. Eu abro a boca para pedir, olha, eu estou precisando de cesta básica, eu estou com 10 pessoas que não têm casa. Então, eu vou ali no empresário, numa boa. Eu encaminho muito para o mercado de trabalho, né? Porque eu acho que o trabalho traz a dignidade. Então, na minha gestão, eu priorizo muito essa questão do trabalho, mas a gente sabe que tem uns casos que a pessoa não tem condições de trabalhar. Às vezes tem uma deficiência visual e tem uma intelectual associada, ou tem o autismo, ou é surdo-cego, ou é amputado, enfim, cada caso é um caso. Então, a gente tem pessoas que a gente tem que prestar assistência social, outras não. Então, curso de massagem a gente dá, incentiva a pessoa a ir para o mercado de trabalho, corre atrás de bolsa de estudo em faculdade para se profissionalizar, porque eu acho que o trabalho sempre vai trazer dignidade para a pessoa com deficiência, e é o que a gente precisa sempre, de oportunidade para mostrar que a gente dá conta. Com certeza. Então, é mais ou menos por aí que eu faço meu trabalho na associação. Eu acho que é isso que traz, né? Eu acho que é cumprir o seu papel, né, de acordo com aquilo que se propõe, né? Não é tão simplesmente estar à frente de um projeto para usufruir de algo que ele possa vir trazer futuramente, né? É mostrar realmente o seu papel e aqui veio e fazer essas possibilidades, digamos assim, se tornarem realidades para quem realmente... E você sabe que a gente ainda é julgado, né, Neymar? Porque antigamente as pessoas que se enviam em associações geralmente eram pessoas que não trabalhavam, tinham mais tempo para se dedicar, e a gente sabe de histórico de for, que se envolvem para se dar bem, né? Sim. E hoje não, a minha diretoria quase toda tem um trabalho paralelo. Então, além da associação, a gente trabalha, eu por exemplo, sou professora, tem outro que é músico, então cada um na sua área. Certo. Aí, quando eu me candidatei, o povo acha que eu sou a rica. Então, eu falava assim, não, mas a Denise é a realidade de uma pessoa que passa dificuldade. A Denise é patricinha. Eu fui julgada muitas vezes. E não sou patricinha. Eu sou servidora. E só sou 20 horas, eu não tenho um salário. Mas eu acho que a forma de me comportar, as pessoas me taxam como a riquinha, a patricinha, e eu não suporto isso. Sim. É aquela coisa... Mas aí uma vez... É a coisa do julgam, né? Do julgamento alheio, né? Não está dentro da realidade, mas julga através do seu ponto de vista. Né? Eu acho que a forma de me expressar, a forma de me comportar, as pessoas me veem como uma pessoa, sei lá, se é rica, se é importante, se é o quê. Não. É a Denise que estudou, a Denise que sabe, sabe? Eu sou a minha mãe, graças a Deus eu sou a minha mãe. A minha mãe, se ela tiver que falar com um peão, aquele cara que não tem estudo, peão no sentido de humildade, não estou falando peão, entendam o que eu estou falando, mas estou falando aquele cara que põe a mão na massa mesmo, que levanta uma parede, que não sei o que. Ela vai conversar, se ela tiver que falar com o empresário, o presidente da república, seja o que for, ela sabe se comportar. Sim. Ela tem a humildade de passar por uma pessoa que está ali varrendo. E muito isso com a minha mãe. Então, quando eu fui taxada, aí uma pessoa falou assim, não, mas você está falando que ela é patricinha? Mas toda a vida vocês julgaram que entravam na sua associação para roubar. Então, ela não vai roubar. Então, assim, o julgamento das pessoas, independente de qualquer coisa, né? Sim. Mas hoje eu estou bem mais madura, porque isso me magoava, mas hoje... É o que eu falo, crítica sem participação é apenas crítica. Essas pessoas que ficam de longe criticando, para mim, não tem importância nenhuma a opinião delas. Denise, esse nosso bate-papo foi um bate-papo muito rico, né? Um bate-papo que trouxe muito esclarecimento a respeito de vários pontos com relação à deficiência, capacitismo, essa questão do quão é importante o papel da gente como se fala, protagonista da nossa própria vida, né? O quanto que é importante isso. Sim. E eu queria que você deixasse aí o nosso recadinho final para a audiência, para nós fecharmos com aquela chave básica de ouro. Então, eu
agradeço muito a oportunidade, Neymar, de falar um pouco. Sempre quando as pessoas agradecem a nossa participação, eu acho que é a gente que tem que agradecer a oportunidade de desmistificar muita coisa, a oportunidade de falar para as pessoas, olha, eu não sou melhor nem pior do que você. Né? Então, eu sempre falo, a pessoa com deficiência é uma pessoa antes da deficiência. Sim. E que a pessoa dita normal, ela também vai ter suas dificuldades e suas facilidades, assim como a pessoa com deficiência. Sim. Então, a minha irmã mesmo fala assim, eu não sei como é que você consegue passar batom sem um espelho. Aí eu falo, mas se eu tiver espelho, para mim não vai do mesmo jeito. Então, assim, as pessoas... Eu fiz um curso com uma maquiadora, né? Ela ensinou maquiagem para mulheres cegas, que é a Andréia Andrade. Então, a gente já formou várias... Formou, não. Várias mulheres cegas a ter essa autoestima mais elevada, porque minha irmã falava assim, desce que eu tô passando aí. Aí eu falava, desce? Sabe, eu escolhi a minha roupa, beleza, eu lembro que eu tenho memória visual, mas eu falava, desce, assim... E minhas irmãs são muito vaidosas, muito, as duas. Aí eu falava, eu quero aprender a me maquiar. Então, hoje eu faço minha maquiagem básica, mas passo um rímel, passo uma base, passo um batom. Então, é isso. A maquiagem, a fazer uma comida, às vezes a pessoa enxerga perfeitamente e não sabe fazer. Sim. A Denise sabe fazer comida. A Denise, eu, por exemplo, eu não entendo... Eu, Denise, cega, não entendo como é que as pessoas cegas, os meninos, conseguem jogar bola. Eu não entendo como é que escuta o adversário, como é que leva a bola no pé, como é que escuta o guiso da bola. Eu não entendo. Mas eu sei que isso é a capacidade do ser humano, não é da deficiência. Sim. Então, eu deixo esse recado, que existe a pessoa com deficiência. Então, tem uma pessoa antes, que gosta, não gosta de algumas coisas, que faz ou não faz alguma coisa. A Denise, professora, o Neymar, sei lá, professor, seja o que for. Sou psicólogo. Cada um, o Neymar, então. Então, cada um tem a sua facilidade e a sua dificuldade. Eu sou graduada, o Neymar é graduado, mas vai ter pessoas que não são alfabetizadas. Que as pessoas não nos coloquem num balaio como todo mundo igual. Sim. Porque as pessoas ditas normais também não são iguais. Também têm dificuldades e facilidades. Então, eu acho que é por aí o nosso recado. O capacitismo a gente vai vencendo, né? Tipo, como é que você dá aula? A minha vontade de falar é com a boca, sabe? Mas a gente respira fundo e, enfim, porque eu acho que a gente também tem um papel muito importante em ensinar para a sociedade. Sim. Porque tudo é muito novo, né? Você a pessoa não tem a obrigação de saber tudo. Sim, porque as pessoas falam, como é que a Denise come? Então perguntam para minha irmã, o que ela vai comer? A minha irmã fala com ela que ela fala, você pode perguntar. Ou então eu falo assim, Débora, fala que eu vou querer comer isso. Então eu vou ensinando de uma forma mais bem-humorada, para quebrar esses paradigmas, né? Sim. Então deixa aqui isso para as pessoas ditas normais, essa coisa de pessoa antes da deficiência, e para as pessoas com deficiência, que a gente é responsável por isso, por educar uma sociedade, por ensinar como é que seguir um cego, por ensinar que a Denise é diferente do Neymar, que o Neymar é diferente de uma pessoa que enxerga, enfim, né? Então, é por aí. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade aí. Qualquer coisa, estou à disposição. Estou lá no Facebook, Denise Bragamelo. Enfim, precisando de mim, estou por aqui sempre. Isso. Viu? Ó, pessoal, a gente vai deixar aí os contatos da Denise aí na Deixa eu mandar um beijo para a Tânia. Tânia que me indicou aqui para conversar com o Neymar. Vamos ver se ela vai escutar até o final a live. Então, Taninha, um beijo, que é uma guerreira também. Tânia, que também é nutricionista, também é cega, também é transplantada. A gente tem muita coisa em comum aí. A simpatia que ela tem, que ela é incrível. Beijo, Tânia. A Tânia, como eu já falei, ela tá virando a nossa promoter, tá?
que ela traz assim as pessoas super interessantes pra gente, e, tipo assim, geralmente os vídeos das pessoas que ela indica tá bombando no canal. Ai, tá vendo? Então, a gente já tá até pensando, falando, não, vou trazer a Tânia pra cá, porque, pelo amor de Deus, não, como assim? Ela tem um trabalho bem bacana. Denise, muito obrigado, a gente agradece mais uma vez, é sempre um prazer receber essas histórias interessantes, essas pessoas interessantes, e realmente trazer para a nossa audiência o quão é importante ter informação. Antes de tudo, informação. Porque aí eu não trato com capacitismo, eu não acho que é coitado, eu não acho que é super-herói. É pessoa. E pessoas têm diferenças e existe a diversidade também dentro da diversidade. É isso o nosso recado. Exatamente. Deixa eu só deixar um beijo para o meu grupo, que eu acabei falando demais e não falei do mais importante, que é um grupo de samba que eu tenho, faço parte, toco percussão, chamado Grupo Nó Cego. Procura a gente lá no YouTube. Certo. Estamos lá para Grupo Nó Cego, só de deficientes visuais aqui de Brasília. Um beijo, pessoal. Beleza. Pessoal, o link do canal deles vai estar lá. Eu vou colocar E tem que mandar um beijo pro Digníssimo também, né? Marcos Antônio do Espírito Santo. Amém, como diz ele. Um beijo, te amo. Ó, aí sim, hein? Aí, ó a moral que o cara ganhou. Aí sim, hein? E olha, foi ao vivo e a cores. Tá vendo? Denise, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. A gente agradece pela sua simpatia, pela sua participação e disponibilidade. Pessoal, fiquem aí. E quem ficou até aqui o final, o Thomas vai ter o nosso recadinho aí de sempre, tá? E muito obrigado novamente. Obrigada. Pessoal, se ficou até aqui, não esquece de dar o seu joinha, curtir e compartilhar este vídeo e se inscrever também, claro. Valeu!